pessoal, boa tarde. Hoje a gente recebe aqui o Daniel. O Daniel ele é professor do nosso departamento de métodos estatísticos, recém-contratado, né, desse ano. Recentemente ele também se tornou membro do programa de pós-graduação em estatística, então é um ótimo momento aqui de vocês conhecê-los, darem boas-vindas ao Daniel e também conhecer também um pouco do trabalho do Daniel, tá? Ele possui doutorado em matemática pelo INPA. O foco dele, a área de interesse dele envolve probabilidade, né? Tem ênfase em circulação, pacientes aleatórios. Então, o programa, né, os docentes sempre dão boas-vindas, Daniel. E é isso. Você tem um pouco de 50 minutos para fazer essa apresentação. Obrigada. Tá. Obrigado, Viviane, pela apresentação. Obrigado a todos pela presença. Conhecendo vocês. Quando eu entrei aqui no PJ, era tudo remoto ainda. Então... tá. Obrigado pela... de fato, eu tenho... Não, mas é uma coisa minha. Eu costumo falar meio baixo. Vou tentar falar um pouco mais alto. Então, hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre meus trabalhos mais recentes. Eu vou falar sobre o processo de contato em alguns ambientes aleatórios. Como a Viviana falou, é um tema bastante modelo probabilístico, assim, então não sei se o pessoal mais da estatística talvez sinta um pouco de dificuldade, não é um problema, assim, vocês podem me parar, podem me perguntar, tá? O meu foco principal é que vocês entendam bem o modelamento do problema, o que eu estou fazendo, e se der tempo, tudo correr bem, eu consigo falar dos resultados que eu mostrei junto com os meus colaboradores. Tá ótimo? Então, vamos lá. Talvez eu tenha que fazer alguma coisa aqui para... Não é a setinha aqui? Porque eu acho que quando você entrou no... Talvez aqui... Cadê a seta? Perdi a seta. A seta talvez esteja na outra tela, né? Isso. Agora você mudou clicando. Agora foi. Assim para baixo. Ótimo. Esporte. Problemas técnicos? Mas vamos lá, então. Então, a ideia do modelo em si, do processo de contato, é modelar, vamos pensar na infecção de uma doença em uma população. Bem? Então, para modelar a população, a gente vai usar um grafo. Vocês podem pensar no seu grafo favorito, você pode pensar uma coisa mais como uma rede social, você tem várias pessoas, as conexões são, sei lá, amizades. Você pode pensar uma coisa mais como um cristal, né? Tipo, como se fosse algo muito mais estruturado, como a rede Z2. Né? E a ideia é que os vértices, também embaixo ali, mas os vértices vão representar as pessoas e os elos vão representar interações. Então, duas pessoas que têm alguma interação, uma pode infectar a outra. Ok? Então, o que acontece é que a gente tem uma certa competição entre pessoas que estão saudáveis e pessoas que estão infectadas. Isso acontece da seguinte maneira, então a gente tem uma pequena população aqui de 5 pessoas, e o que pode acontecer é que nossa, acabei de perceber que as cores são muito ruins aqui, então não está dando para enxergar direito. Talvez seja uma boa ideia. Melhorou um pouco, né? Tá, aqui tem cores, acreditem. Vocês podem ver vermelho e... preto, era preto, mas ok. Tudo bem. Isso. Então, o foco é naquele vértice central. Vocês estão vendo que ele está vermelho, que era para denotar que ele está infectado. Ele pode se curar, ele pode ir de infectado para saudável. Isso vai acontecer com uma certa taxa, com taxa 1. Tá bem? Da mesma forma, uma pessoa saudável, que no vértice central agora, pode se infectar
E essa infecção vai depender de um parâmetro, uma taxa lambda. E a infecção, então, vai ser com taxa lambda vezes a quantidade de vizinhos infectados. No caso aqui, a gente tem 2 vizinhos infectados. Então, nesse instante, a taxa em que o cara central pode se infectar é 2 lambda, mas enquanto o grafo vai evoluindo no tempo, né, o estado das pessoas vai evoluindo no tempo, essa taxa vai alterando. A sua taxa de infecção depende de quantos vizinhos você tem infectado. Okay? E, finalmente, vai observar que se eu tenho 5 pessoas, todas ficarem saudáveis em algum momento, isso é um estado absorvente. Isso quer dizer que a doença foi extinta da população e ninguém mais vai ser infectado para o resto, para sempre. Final feliz. Ok. Então, essa é a dinâmica do processo de contato. Então, percebe que a gente tem algumas hipóteses que estão embutidas nesse modelo. A gente assume que essas infecções e curas são dadas no processo de Poisson, e isso dá muita independência para a gente. E percebe, todo o modelo é governado por um parâmetro, que é esse parâmetro lambda, que me dá a taxa de infecção. Okay? Então, tem alguns prós e contras a essa abordagem. Percebe que a gente, como eu mencionei, tem muita independência, porque a gente está trabalhando sempre com o processo de Poisson, e a gente tem poucos parâmetros, que deixa o modelo bastante simples. Mas, por outro lado, isso pode ser ruim, né? Porque se você tem um parâmetro só para controlar a doença de uma população, você não tem flexibilidade nenhuma, praticamente. E, então, isso, de fato, pode ser um pouco irreal, em certo sentido. Ter poucos parâmetros pode ser um problema. Então, a ideia aqui é introduzir 2 variações do modelo. A primeira delas, eu vou considerar que as transmissões e as curas são dadas agora não mais por um processo de constituição, mas por um processo de renovação. Vou falar um pouco disso mais nos próximos slides. E, então, eu vou ter 2 distribuições. Uma distribuição que me dá os tempos de infecção e uma que me dá os tempos de cura. Tá? Então, essa vai ser uma primeira variação que eu vou falar um pouquinho. E um segundo modelo, que é um pouco mais complicado de explicar, é o que eu chamo de... é o processo de contato com luz dinâmicas. Então, ele vai ter 3 modelos, que eu vou explicar também mais para frente um pouco melhor como é que funciona. Mas a ideia é mais ou menos a seguinte: eu vou ter uma certa proporção de elos que vai estar aberta, que é dada pelo parâmetro P, e esses elos vão mudar o estado deles. Então, a princípio, tem alguns elos abertos. Em alguns momentos, um elo que estava aberto pode ficar fechado, outro elo que estava fechado pode ficar aberto. Então, e esses elos vão permitir a infecção ou não. As infecções que eu tinha no modelo de contato original só vão acontecer se o meu elo estiver naquele instante aberto. Então, percebe que é um gráfico que está mudando no tempo. Isso significa que as conexões entre as pessoas estão mudando no tempo. E sempre que você tiver uma tentativa de infecção, a tentativa só vai acontecer se o elo estiver aberto. Ok? É essencialmente isso. A mudança que os elos se atualizam a velocidade que eles se atualizam é V. E ainda assim eu tenho um processo de contato em cima desse gráfico que está mudando. Tem taxa lambda. Então agora a gente tem um modelo com 3 parâmetros. Tá bem? Então essa é só uma ideia bem por cima. E que tipo de perguntas que a gente quer responder a respeito desse modelo? A primeira é se a infecção sobrevive. Porque a gente viu que tem chance de simplesmente todo mundo ficar curado e aí a infecção morreu para sempre. Então, será que existe uma chance da infecção sobreviver para sempre? E é claro que essa sobrevivência ou não vai depender dos parâmetros do modelo. Talvez se eu tiver uma taxa de infecção muito alta, essa infecção espalhe muito. E se a taxa for bem baixinha, acabe que o processo morre. Então, é esse tipo de problema que a gente está interessado. Tá bem? Então, uma maneira legal de você representar esse modelo é através do que a gente chama de representação gráfica. Essa representação gráfica está mostrando o seguinte: você tem um gráfico embaixo, tá bem? No eixo Y está representado o tempo. E o que vai acontecer é que, para cada elo, eu vou ter algumas marquinhas que vão me falar tentativas de transmissão. E para cada sítio, eu vou ter quadradinhos que estão me indicando tempos de cura.
E se você faz isso, então cada um desses processos é um processo de Poisson, processo de contato que eu falei originalmente. Né? Então, aqui, por exemplo, a gente só tem uma cura, aqui a gente tem duas curas, e aqui a gente tem, nesse elo aqui, você tem 3 tentativas de transmissão. Mas o que acontece? Essas coisas só vão se realizar se tiver, de fato, uma infecção ali. Né? Então, eu comecei aqui no início apenas com o vértice bem infectado. E, a partir dessa coleção de marquinhas, eu consigo dizer a cada instante quem são as pessoas que estão infectadas e quem está saudável. É isso que as marquinhas estão representando. No início, eu só tinha o vértice B infectado. Isso se perdurou até esse primeiro instante, que a infecção passou para o vizinho. E aí você vai ver que a próxima indicação de infecção aconteceu aqui, em que o primeiro cara se curou, mas o vizinho que foi infectado continua infectado. Então, o que você está fazendo é simplesmente seguindo essas setinhas. A infecção segue essas setinhas e morre nos quadradinhos. Está clara essa representação gráfica? É em cima dela que a gente vai fazer as modificações. Diga, Vitor. Certo. A ideia é a seguinte. Eu tenho processos independentes para cada um dos elos, para cada um dos sítios. Essas escolhas não precisam, a princípio, de ter uma infecção. Eu só tenho as marquinhas. Agora, quem está infectado ou não vai depender do estado inicial. Percebe que isso é legal, porque eu posso acoplar diferentes estados iniciais com as mesmas marquinhas. Então, imagina que ao invés de começar com o vértice B infectado, eu começo com esse vértice aqui. O que acontece com a infecção? Percebe que, em termos do sorteio das marquinhas, não mudou nada. Mas o processo é completamente diferente. Porque aqui a infecção vai sobrevivendo até esse tempo. Se eu começo só com esse vértice infectado, a infecção vai morrer e fica calada. Entendeu? Beleza. Então, aqui, o que acontece aqui no processo de contato original, né, que é o modelo traduzido pelo Harris, esses processos de Poisson, que vai dar justamente as marquinhas, eles têm taxa 1 e taxa lambda, e o que a gente vai fazer é mudar essa distribuição de marquinhas. Bem? E a questão de sobreviver ou não à infecção está conectada a que eu chamo de, que é conhecido na literatura como percolação. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre percolação. O que é percolação? Pode voltar só um momentinho. Claro. Então, isso não está codificando o fato que a taxa de infecção poderia ser maior dependendo do número de vizinhos infectados que ele tem? Está. Essas setinhas são as arestas Isso. ou são piruvetes? Essas setinhas, lembra? Essas setinhas meio que só se sorteia tudo antes. O que vai influenciar, então, é quem começou a infectar. Então, eu não sei se nesse desenho vai aparecer muito bem aqui, mas, por exemplo, talvez aqui, ó. Imagina que eu estou no estado inicial e eu comecei com esses 2 caras infectados. Tá? O que é a taxa de infecção desse cara que começou saudável? Como ele tem 2 vizinhos infectados, a taxa é 2. Percebe? Sim. Essa que é a questão. Mas então, essas setinhas horizontais vermelhas representam a aresta associada pela transmissão. Pensa nelas como tentativas de transmissão. Em uma aresta. Em uma aresta. Exatamente. Mas então não deveria ser orientado? Não, exatamente. Poderia ser ou não. Você pode fazer uma coisa que só tem tentativas não orientadas, e aí tanto faz quem está infectado estou aqui. Você pode pensar também que você tem um processo para as infecções para a direita e um para a esquerda. Daria para fazer isso também. Beleza? Tá. Então, vamos falar agora um pouquinho sobre percolação. Percolação, a gente pensa como um modelo geral para ambientes aleatórios. O modelo mais simples, mais bem conhecido, é o modelo de percolação que temos ali, em que o seu ambiente aleatório é uma coleção de elos abertos. Então, imagina aqui, por exemplo, o gráfico Z2, que é essa rede quadriculada. Eu vou considerar para cada elo que ele pode estar independentemente aberto ou fechado. Ele vai estar aberto com probabilidade P, fechado com probabilidade -P.
Então, se você faz um sorteio para cada um dos elos, o que você vai ter é uma imagem aqui que vai ter componentes azuis. Essas componentes são as componentes conexas por elos abertos do seu grafo. São subgrafos do seu grafo grandão original. Ok? E aí, a questão que a gente quer responder é justamente essa. Será que percola? O que significa percolar? Será que existe uma componente conexa infinita? Bem, é claro que aqui não dá para saber, porque eu só representei um pedacinho do grafo, né? Esse grafo é infinito, ele não é finito. Então, se você fizer algumas simulações, essas simulações eu tirei do livro do Griffith, que é uma referência padrão para perturbação. Vocês vão observar o seguinte: se você tem um parâmetro P, que é lembra, P é a proporção de elos abertos. Se P for 0,25, um número relativamente baixo, o que você observa é que tem muitas componentes pequenininhas, o grafo não está muito bem conexo, sabe? Se você aumenta para 0,49, você já vê que fica muito mais conexo. Mas ainda assim, se você procurar aqui, se tem algum caminho que cruza a caixa de um lado para o outro, você não vai encontrar. Agora, se você pegar um parâmetro um pouquinho acima de meio, a situação se inverte. Dá para você mostrar que para caixas muito grandes, você sempre vai ter uma chance de cruzar essa caixa, essa chance vai ser bem alta, quanto maior a caixa. E bem, se você pegar um parâmetro muito, muito alto, essencialmente você vai ter quase todo mundo conexo e algumas iotazinhas de caras conexos da grande componente conexa. Certo? Então, isso aqui é uma imagem meio... uma simulação, né? Só para a gente ter uma ideia do que está acontecendo. Dá para você falar um pouco mais precisamente o que está acontecendo. E a ideia que está por trás dessa sequência de imagens é a ideia de transição de fase. Você tem o parâmetro P, que te dá a proporção de elos. A questão é, se o seu P for muito pequeno, você tem um comportamento que é o que a gente chama de comportamento subcrítico. Você só vai ter clusters finitos e você vai ter propriedades mais finas. Você pode pensar, tipo, qual que é o tamanho, qual que é a distância que um certo cluster consegue ir. A probabilidade dele ir muito longe vai decair exponencialmente. Tem algumas propriedades mais finas que dá para mostrar. Não vou entrar muito em detalhe. Mas é uma fase muito diferente da fase com P grande. Seria a fase supercrítica, em que você vai observar um único cluster infinito. Ok? Também tem propriedades mais finas, dá para você tirar disso. E existe um certo ponto crítico, que é onde ocorre essa transição entre subcrítico e supercrítico. E é um ponto muito interessante, fisicamente falando, que tem muitas propriedades que são não provadas, mas desconfiam que vale, mas é um ponto muito difícil de se estudar bem, assim, de compreender bem o que está acontecendo. Okay? E, para o nosso modelo de processo de contato, a gente vai ter também uma coisa parecida, uma certa transição de fase. A princípio, a gente poderia imaginar que tem 3 fases. Uma fase em que acontece uma extinção sempre, o processo morre com probabilidade 1. Uma fase em que, possivelmente, a sua infecção sobrevive, mas ela sobrevive indo para infinito, no sentido de que, em oposição ao que aconteceria numa sobrevivência forte, que é que a sua infecção sobrevive e, além disso, ela fica sempre retornando para o vértice inicial. Começa com a de infectado, você tem uma chance positiva da infecção sobreviver e sempre ficar retornando para o mesmo lugar. Ok? Quer dizer que na última fase tem um cara que vai ser infectado para sempre. Infinitas vezes. Isso, exatamente. Então, percebe que isso não é necessário para a infecção sobreviver. Pode ser que a infecção sobreviva, mas ela, como o seu espaço é infinito, né, pode ser que simplesmente essa infecção vai indo para longe, para longe, para longe, mas a partir de um certo momento, a origem fica sempre saudável. Então, isso é o que está representado nessa situação do meio. E isso, a questão de você ser sempre reinfectado seria o que aconteceria nessa situação mais à direita. Okay? O que acontece quando você estuda o processo de contato em ZD é que essa fase do meio não existe. Mas se você estuda em outros grafos, tipo em árvores e tal, essa fase do meio existe. Tá? Então, existe esse tipo de transição de fase. E o que eu gostaria de fazer é falar algo parecido para as variações do modelo que eu comecei a introduzir para vocês, né? Então, vamos ter uma ideia do que a gente quer fazer. Só para eu controlar o horário. Acho que já foi uns 20 minutos, tá vendo? Né?
Então, só para falar um pouquinho sobre propriedades do processo de contato, uma propriedade interessante é o que a gente chama de aditividade, que tem a ver com o que eu já meio que falei para vocês, que essa sequência de marquinhas, ela dá uma ideia legal de acoplamento entre diferentes condições iniciais de infecção. Imagina que, bem, as cores não estão funcionando tão bem, mas talvez dê para enxergar. Imagina que eu começo só com o vértice V2 infectado. Então, se a gente segue essa linha azul, a gente está vendo quem são os infectados no tempo final aqui, são esses dois. Se você começa só com o V1 infectado, quem vai estar infectado ao final vai ser apenas esse cara aqui. Mas se você começasse com os dois infectados, o que vai acontecer é simplesmente a infecção em qualquer instante de tempo vai ser a união dos infectados no tempo, se você começasse com cada um deles infectado individualmente. Tá? Isso é o que a gente chama de aditividade. A gente também tem uma certa monotonicidade em lambda. A questão é, lambda é a taxa do processo de transmissão, né? O processo de constituição que dá as transmissões. Dá para você acoplar isso no modelo também, de maneira que aumentar o lambda vai ser simplesmente adicionar setinhas na sua representação gráfica, e isso vai fazer com que claramente somente tem como aumentar o número de infectados, se você simplesmente adicionar setinhas no seu desenho. Tá? E uma propriedade super importante para entender esse modelo é que regiões disjuntas são independentes. O que eu quero dizer com isso? Essencialmente que se eu pegar, sei lá, essa região aqui e olhar só para as marquinhas dela, é completamente independente das marquinhas dessa região ou dessa outra. Desde que as regiões sejam disjuntas, o que acontece é que o que você observa de marquinhas em cada região vai ser completamente independente. E isso só acontece porque a gente está trabalhando com processos de constituição. Tá bem? Tá. Uma dúvida. Se o vértice do lado do V2, lá na parte final, tivesse sentido lá em cima, né? Ele tivesse tentado infectar o vértice do lado de V1, já infectado, poderia ter acontecido? Peraí, esse aqui infectar esse? Isso. Ele já era infectado, mas eu tento infectar. Tocar o relógio da equação que ia infectar ele. Certo. O que seria o psi de V2? Não sei se eu entendi. Porque esse cara aqui ele não tem elos ligando com esse outro, né? A princípio. Então, isso depende da estrutura de capa por baixo. Ah, sim, de fato. Porque aqui eu estava imaginando que era tipo uma retinha mesmo, né? Ah, tá. Mas, de fato, se tiver um elo entre esses dois caras, pode ser que tenha uma seta que vem daqui para cá. Mas, nesse caso, como é que valeria aquela atividade que você está dando? Ou depende da estrutura do gráfico? Não, isso é para qualquer gráfico. Isso é para qualquer gráfico. Se aquele vértice tentasse infectar o vértice do lado de dentro, imagina que tem uma aresta. O que está incomodando aqui é essa soma? É. Ah, tá. Pensa nessa soma como uma união. Tá bem? Pensa como... Entendeu? Porque é um conjunto. É um conjunto, é um conjunto. É um conjunto. Não é soma de cadeia. Exatamente. Então, quando a gente começar a olhar para as variações que eu estava propondo, o que acontece é que as marcas não são poisson, são processos de renovação. O que é um processo de renovação? É simplesmente a gente vai fixar uma certa distribuição. Por exemplo, aqui eu estou chamando de I, a minha distribuição, é uma distribuição nos reais positivos. E eu vou ter uma soma de variáveis aleatórias I e D, que são os tempos de renovação. Tá bem? E aí, o que você vai observar, por exemplo, no sítio, é isso, as marcas de estrutura dele são dadas por os tempos em que você tem. Então, esse aqui tem distribuição T1, você vai falar em S1, que é a primeira estrutura. Depois, se você esperar o tempo T2, você vai ter a segunda curva. Depois, você vai ter a terceira curva. E o que acontece
é o seguinte: para um tempo fixo, você pode pensar o que é a idade do processo, que é o tempo da última cura, antes do tempo T, e overshoot, não sei como traduz isso bem, tempo residual, acho que é o tempo que falta para você encontrar a próxima cura. É o tempo. Então, se você, dependendo da informação que você tem, se você simplesmente não tem nenhuma informação, só olha o que e pensa, qual que é o tempo que vai ser a próxima cura, isso é uma variável aleatória. Se você tem processos de Poisson, isso aqui seria simplesmente esperar uma exponencial com a taxa, bem, cura sem taxa 1, né? Então seria esperar uma exponencial com taxa 1. O que aconteceu antes não interfere nisso, né? Que é o processo de Poisson. Mas quando a gente começa a considerar processos que não são mais essa distribuição exponencial, você tem memória. Então, a análise é mais complicada. Essa aqui é o ponto importante do modelo. Mas o importante também é que sítios diferentes vão ser completamente independentes. Então, a dependência é meio que restrita ao próprio sítio ou ao próprio elo. Né? Então, da mesma forma que você vai ter uma distribuição, chamamos de nu, para ser a distribuição das curas, eu vou ter uma distribuição mi para ser a distribuição das transmissões. E o que acontece é que aquele desenho que eu falei não vale mais. Né? Tipo, se eu pego regiões disjuntas, eu não tenho mais independência. Quer dizer, eu não perdi tudo completamente. Por exemplo, essa região aqui e essa são independentes. Porque elas estão tratando de sítios e elos que são completamente disjuntos. Então, você tem independência se você olha no espaço, mas você vai ter uma certa dependência no tempo. Se eu observei a coleção de marcas aqui, eu tenho alguma informação sobre o que pode acontecer aqui ou não. E é isso que eu tenho que controlar, em certo sentido. Como que a gente pode controlar isso? Entender bem esses processos de renovação. Eu não vou entrar muito em detalhes de como fazer isso. Eu vou falar que tem duas possibilidades. Uma delas é usar um resultado bastante clássico, que é o teorema da renovação, né? Forte, que te diz como que a média no intervalo de tamanho H, a média de chegadas do processo de renovação, se comporta quando o T é infinito. E é um resultado mais ou menos intuitivo. Você está falando que se eu tenho um intervalo de tamanho H, eu olho para um tempo grande, a média que eu vou observar é H sobre a média de chegadas. Bem? Mas isso só vale, a princípio, quando você tem uma média finita. Né? Sua distribuição tem média finita. Eu não quero me restringir apenas a distribuições com média finita. Então, para processos que não têm média finita, existem resultados bem mais recentes e bem mais complicados que te dão condições sobre como que algo parecido vale para variáveis com caudas pesadas. Tá? Então, não precisa entender muito bem isso. Só para saber que existe esse tipo de resultado, a gente precisa de usar em alguns pontos. E, além disso, eu também uso nesses trabalhos algumas cotas para processo de renovação que são da seguinte forma. Elas tentam levar em consideração como que é a cauda da distribuição. Se eu tenho uma distribuição que tem um certo momento finito, então imagina que isso aqui eu estou integrando x vezes uma função que tem por infinito, isso está dando infinito. Ou seja, tem uma variável que tem mais do que o primeiro momento finito, um pouquinho a mais. Tá? Se a função f de x fosse a própria x, eu estaria falando que eu tenho uma variável com segundo momento finito. E se eu tiver segundo momento finito, o que eu consigo garantir é que essa probabilidade de eu ter um intervalo de tamanho U, sem marcas de renovação, eu consigo controlar essa probabilidade técnica. Controlar com essa desigualdade. Estaria falando que tem uma constante dividido por U, que eu estava pegando a função f de x igual a x. Então, o segundo momento finito vai me dar um certo controle. Se eu tiver menos momentos, eu consigo um controle mais fraco. Mas aí eu consigo algum controle. A ideia mais geral possível é a seguinte. Se eu tenho um pouco mais do que o primeiro momento finito, e eu pego um certo intervalo muito grande, a chance, isso aqui vai para infinito, né? Então, o segundo U para infinito, essa probabilidade vai ficar muito perto de zero. Então, a chance de eu ter um intervalo muito, muito grande, sem marcas, é muito pequena. Eu consigo deixar tão pequeno quanto quiser, mas não ter muito grande.
Então, essa é a primeira moral. Se eu tenho distribuições com algum certo momento finito, um pouco mais do primeiro momento, eu consigo garantir que um intervalo muito grande vai ter probabilidade baixa de não ter nenhuma marca. E de alguns artigos anteriores ao que eu vou falar, bem, eu vou falar um pouquinho desse artigo. No caso em que você tem causas pesadas, tem alguns resultados um pouco mais técnicos. Mas a ideia é um pouco na direção oposta. Você consegue mostrar cotas uniformes do seguinte tipo. Essas seriam essas duas linhas. A primeira está falando que se eu tenho uma certa causa pesada, e aqui é um pouco técnico, mas a ideia é, se eu olhar um certo tempo muito grande, e eu considerar o tempo entre T e K vezes T, então, imagina, T e K vezes T, onde K é uma constante, tá bem? Eu vou ter uma probabilidade positiva de todo esse intervalo estar vazio. E isso para qualquer T grande. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando eu tenho caudas pesadas, pensa nas curas. Se eu olhar tempos muito, muito grandes, eu vou ter intervalos gigantescos sem curas, porque a minha distribuição tem cauda pesada. E se eu tenho um intervalo gigantesco sem cura, a minha infecção, se chegar ali, vai ficar lá muito tempo. Então, a gente tenta, nesse caso em que você tem caudas pesadas, a gente tenta explorar esses buracos para fazer a infecção sobreviver de uma maneira esperta. Tá? Existe esse K? Existe um K? Isso. Acho que é para qualquer K fixo, na verdade. Eu fixo K, dá para mostrar que isso vale. Ok? E tem uma propriedade um pouquinho mais forte, que é, bem, não é mais forte, mas é complementar, em certo sentido. Aqui eu estou falando que tem uma probabilidade uniformemente positiva de não ter marcas nesse intervalo gigantesco. Essa segunda propriedade está falando algo muito mais forte, que é, em um certo sentido, né? Que eu pego um intervalo muito menor, mas ainda assim muito grande, algo do tipo entre T e T menos uma coisinha, que é pequena, mas, na verdade, T é epsilon. Não consegue ver. Tá. Talvez isso aqui seja um pouco mais técnico, mas já comecei a falar, então. Melhorou? Não. Essas canetas aqui estão meio ruins. Eu posso simplesmente falar. A questão é, moralmente, para esse intervalo aqui, que é uma proporcional ao tempo, eu tenho uma probabilidade positiva de ele estar vazio. Isso aqui é uniforme no tempo. Para um intervalo entre T e T menos TA epsilon, que é uma coisa infinita, quer dizer, vai ficar muito grande, mas ainda assim é muito menor em ordem, né? Você vai ter uma probabilidade essencialmente 1 desse intervalo estar vazio. Então, não é só que eu tenho uma probabilidade positiva, mas a probabilidade de estar vazio é muito alta. Ok? Então, esse tipo de controle uniforme é importante nas demonstrações que a gente faz desse modelo. E agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o outro modelo. Aqui, por enquanto, eu estava sempre pensando nesse modelo com as renovações, tanto nas curas quanto nas infecções. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o que é o modelo do contato com elos dinâmicos. É um pouco daquilo que eu estava descrevendo para vocês. O que acontece é que eu tenho um ambiente que está mudando, que é o seu grafo, né? As conexões possíveis estão mudando com o tempo. Então, bem, eu vou descrever como que eles estão mudando, né? Na verdade, eu dei uma descrição já. Mas, essencialmente, é isso. Em cima desse gráfico que está mudando, aleatório, eu tenho um processo de cura, um processo de infecção, só que a infecção só vai acontecer se o meu elo está aberto no ambiente. Então, a escolha desse modelo ela é legal por causa do seguinte. Quando eu começo o meu modelo com uma interpolação de parâmetro P no estado inicial, tá? O que acontece é que isso é uma distribuição estacionária para a evolução que eu estou mencionando. Que é, esses elos eles vão ser
atualizados com certas taxas. Mas qual que é a lógica dessas taxas? Você pode imaginar da seguinte maneira. Cada elo que eu estou considerando vai tentar atualizar com uma taxa V. Ou seja, quando chegar um processo de equação de taxa V, ele vai tentar atualizar. Quando ele é atualizado, você joga uma moeda. Se sair cara com probabilidade de P, você abre. Se sair coroa com probabilidade de 1 menos P, você fecha. Então, é claro, se ele já tivesse aberto, ele continua aberto. Se você tirou P, então pode sempre alterar o estado ou manter o estado. Mas se você faz desse jeito, você consegue ver que o processo está sempre... A distribuição do gráfico a qualquer tempo é uma percolação de Bernoulli. Tá bem? Então, é isso, justamente isso que eu estava mencionando. E as infecções só vão acontecer quando os elos estão abertos. E as abertas mudam com o tempo. Então, é um modelo um pouco complicado. Mas... eu vou falar alguma coisinha a respeito dele. Tá, muito bem. Então, vamos falar um pouco sobre os resultados que existem a respeito desses modelos. O primeiro trabalho a respeito desses modelos foi um trabalho da Eulaia, professora do departamento, junto com o Luiz Renato Fontes, do Ministério Atlético do Panamá. E eles falaram muito a respeito da situação em que você tem infecções com o processo de inovação, mas as curas são esse processo de inovação com caudas pesadas. Você tem esses buracos enormes. O que eles conseguiram mostrar é que, sobre algumas condições a respeito dessas caudas pesadas, a gente tem que o parâmetro crítico do modelo é 0. O que significa isso? Simplesmente que qualquer taxa de infecção, lambda, positiva, por menor que seja, o processo tem uma probabilidade positiva de sobreviver. Simplesmente porque você consegue explorar essa propriedade e que você tem buracos muito grandes. Então, por menor que seja a infecção, se você der a sorte dela se espalhar um tantinho e chegar nesses buracos grandes, aí ela vai conseguir se espalhar para o resto do buraco e vai sobreviver de maneira infinita. Okay? Essa ideia foi explorada num artigo posterior do Luiz Renato com o pessoal da UFMG, o Penny e o Pablo, em que eles mostraram uma coisa ainda mais forte. Esse mesmo tipo de estratégia de achar buracos e fazer a infecção sobreviver, você consegue fazer com que a infecção sobreviva mesmo num grafo finito, desde que seu grafo tenha uma quantidade razoável de vértices. Tem uma certa cota aqui sobre a quantidade de P. Então, é só uma espécie de transição de fase, mas agora na quantidade de vértices do seu grafo finito. Isso é mais ou menos a imagem que você tem quando você tem caudas pesadas nas curas e Poisson nas transmissões. Por outro lado, você pode pensar, isso eu tenho caudas mais leves. Então, não acontece mais esse tipo de fenômeno. Na verdade, acontece o oposto, né? É o que eu estava falando. Se eu tenho um intervalo muito grande, a chance dele não ter nenhuma marca vai ser muito pequena. Então, o que acontece é o seguinte, você consegue mostrar que, sobre algumas condições a respeito da sua medida de chegadas das curas, você vai ter, na verdade, um lambda crítico positivo. O que significa lambda crítico positivo? Significa que se eu pegar uma taxa de infecção muito pequena, o processo vai morrer com probabilidade 1. Okay? Então, certamente, o primeiro momento tem que existir. Eu vou dar condições para isso. As condições que eles mostraram nesse segundo artigo era que, bem, primeiro, se você tem segundo momento, então nem importa muito o gráfico, vai funcionar muito bem. Tá? Mas, percebe, cauda pesada geralmente é tipo ter primeiro momento infinito, vamos pensar assim, e essa condição está falando segundo momento finito. Então tem um certo buraco grande aqui, né? Então, será que você consegue falar algo sobre medidas que estão ali no meio? E eles conseguem, nesse artigo, também falar algo mais, só que o que eles falam é para a dimensão 1. Então, pensa no grafo Z apenas. Eles usam essa condição de que você tem um momento T elevado a alfa, com alfa maior que 1. E eles usam também algumas outras hipóteses, que eles chamam de hipóteses IAT, que são um pouco mais envolvidas.
você está falando algo sobre ter uma taxa de taxa de falha, né? Taxa de falha. A taxa de falha é decrescente, tem algumas questões técnicas que não vale a pena entrar muito em detalhe, mas era necessário para a demonstração que eles estavam usando. E, sobre essas condições, eles conseguiram mostrar, então, que para parâmetro pequeno, a infecção vai morrer com probabilidade 1. E aí entra agora os trabalhos que eu participei, de fato. Então, depois desses 2 trabalhos da Eulália com o desse Renato, então, o que a gente fez foi conseguir melhorar os resultados, tanto do primeiro quanto do segundo artigo deles. Então, melhorar. E qual que é? Bem, então a gente está sempre considerando aqui, por enquanto, todas as situações com caixa lambda, nas infecções, e as curas. Agora, eu vou considerar tanto os casos cauda pesada quanto cauda leve. Quando você tem... então, o primeiro resultado, que eu acho que é o mais legal que a gente conseguiu mostrar, foi que, sobre uma certa condição de momento, que não é tão importante, pensa isso aqui como sendo algo um pouco mais do que o primeiro momento. Tá? Mas isso aqui também é menos do que, sei lá, momento alfa com alfa. É uma condição bem delicada e não é tão importante também, porque ela é um pouco, tem a ver com o método de prova que a gente está mostrando. Então, foi o melhor que a gente conseguiu fazer, o melhor é assim, mas o que importa desse resultado é que se você tem um certo momento finito, você consegue traduzir isso em que a infecção morre para um lambda suficientemente pequeno. Tá bem? Isso vale qualquer dimensão D. Qualquer dimensão também. Não é mais exclusivo da dimensão 1. E é algo que eu vou falar. Né? Tipo, o legal desse resultado é que a gente conseguiu fazer uma demonstração igual para qualquer dimensão. A gente só tem hipótese sobre o momento da distribuição e não tem aquela hipótese A, que é mais complicada e tal. E até permite variáveis com lei, então, do domínio de atração de uma estável com índice 1. Mas não precisa entrar muito em detalhes do que é isso. É só que o buraco que existia antes diminuiu bastante e vale para qualquer dimensão. E o segundo teorema, que eu vou mencionar, é para o caso de tempos de cura com cauda pesada, que é esse caso em que a sua infecção geralmente sobrevive, né? E o que a gente conseguiu fazer foi mostrar uma coisa um pouco mais fina. A gente mostrou uma convergência em distribuição, que fala que, lembra, isso aqui é o estado da sua população no tempo T. Então, é claro que sempre tem uma chance positiva do seu processo morrer. Isso sempre acontece. Porque você começa com uma infecção na origem. Então, imagina sempre que eu estou começando com uma infecção na origem. Tá? Então, se você começou com uma infecção na origem e antes de qualquer transmissão você curou ela, o processo morreu. Sempre tem uma chance positiva de acontecer. Mas o que acontece é que quando você tem essas variáveis com cauda pesada, o que a gente está falando é que qualquer taxa de transmissão positiva, você tem uma chance positiva de você sobreviver também. E agora o que a gente está falando é uma coisa muito mais forte. Bem, não é toda mais forte, a demonstração é muito próxima do que já tinha antes. Foi só melhorar um pouco os argumentos. Mas a ideia é, com essa probabilidade que o seu processo morre, e é claro que se isso acontecer, e você vai observar que está todo mundo curado, isso que representa essa medida aqui. Uma medida delta em todo mundo está saudável. E, no caso em que você sobrevive, a medida que você vai obter aqui é a distribuição em que todo mundo está infectado. Principalmente a gente consegue mostrar é que se você olhar uma caixa finita grande e um tempo, e você está condicionando em que o seu processo sobreviveu, você vai observar que a distribuição dos caras infectados aqui vai convergir para todo mundo infectado. Bem, isso é o que a gente chama de convergência completa. É um resultado que já existia para o processo de contato clássico, e a gente conseguiu mostrar um análogo para o processo de contato com renovações nas curas. Né? Aqui não vale muito a pena entrar nisso. Acho que não. E, para falar um pouquinho do segundo trabalho, que eu fiz, que é meio que uma continuação desse trabalho que eu mencionei agora, é que a gente considerou tanto
Bem, esse primeiro trabalho, lembra? Eu falei com renovações apenas nas curas. Então, no segundo trabalho, a gente considerou renovações tanto nas curas quanto nas infecções e considerou também esse modelo de hemodinâmicos que eu descrevi para vocês. E a gente consegue, porque boa parte dos argumentos que a gente usou para mostrar, por exemplo, a parte de distinção para o certo, usa uma técnica que chama de normalização de escala. Se eu tiver tempo, eu posso falar um pouquinho. Mas a ideia é que o método que a gente está usando é bastante geral. Essencialmente, ele se baseia apenas naquela construção gráfica que a gente estava falando na apresentação. Então, essa construção, ela meio que se aplica para esses outros modelos também. Tem que fazer algumas adaptações, tem que controlar essas dependências, mas, essencialmente, mesmo a mesma técnica a gente consegue fazer funcionar nesses modelos mais complicados. E, bem, os resultados a respeito de sobrevivência que a gente tem nesse artigo, geralmente são obtidos com algum tipo de acoplamento, com percolações orientadas. Bem, não vou entrar muito em detalhe. Mas, tá, aqui é uma parte mais técnica, não sei se vale a pena falar. A questão é só que, quando você considera renovações tanto nas transmissões quanto nas curas, você tem que definir o que é o parâmetro crítico, que é uma coisa que não é difícil, mas também não sei se vale tanto a pena. A questão é, você tem uma certa noção de que é o parâmetro crítico. O que a gente mostrou é que ele não é trivial em várias situações. Isso aqui são resultados análogos a coisas que eu falei antes, só que agora nessa situação em que você tem transmissão e cura dados do processo de renovação. A gente tem, então, um resultado análogo desse modelo mais geral. Eu não vou entrar muito em detalhes, a não ser que alguém queira entender um pouco mais, ou pode perguntar depois. Tá bem? E o segundo resultado, ele trabalha com aquele modelo de elos dinâmicos. Esse modelo de elos dinâmicos foi introduzido pelo Winker e Hemingway, em 2020, se não me engano. E eles mostram vários resultados que valem para grafos gerais, mas uma coisa que chama a atenção no artigo deles é que tem um resultado em especial em que eles definem um certo parâmetro crítico. E eles mostram o seguinte. Então, vamos tentar entender o que ele está falando. Eu estou em Z. Eu estou pegando uma proporção P menor do que 1. Ou seja, não são todos zeros. Mas é claro, né? Tem uma certa velocidade. Esses zeros são atualizados. Então, esse conjunto, essa proporção está meio que se mexendo no tempo. Mas eles mostram que se eu pego P menor que 1 e V suficientemente pequeno, então o meu processo morre. O que isso significa? Isso significa a gente consegue refrasear a condição da esquerda da seguinte maneira. Se você está subcrítico, em Z, P menor que 1, ele está subcrítico. Você não tem, você simplesmente você vai ter buraco. Você vai. E o que significa a velocidade de atualização pequena? Em certo sentido, você está meio que congelando o seu ambiente. O ambiente vai mudar. Mas quando o V é muito pequeno, ele muda devagar. Então, se você está subcrítico e o seu ambiente demora para mudar, então a infecção morre. E o que a gente fez foi esse resultado deles. A princípio, eles só conseguiram mostrar em Z. E o que a gente fez foi conseguir usar essas técnicas também para mostrar que, essencialmente, esse mesmo fenômeno acontecia em qualquer dimensão. E basta que você começasse com um texto crítico. E você consegue construir isso. Então, eu acho que... Eu já falei muito, né? Já está próximo do horário de hoje. Ainda tem uns minutinhos? Quantos minutinhos você tem? 5. Tá, Então, eu consegui falar pelo menos um pouco dos resultados desses 2 trabalhos mais recentes que eu fiz. O que tem depois é um pouco de ideias de prova. Tá? Então, eu acho que eu posso pelo menos falar um pouquinho sobre normalização multiscala, que é uma técnica que aparece em todos esses artigos. O que é a ideia? A ideia é a seguinte. Imagina que você tem uma caixa grande. Tá? Então, as dimensões dela estão aqui. Eu tenho uma caixa aqui no espaço. Eu tenho um cubo de lado 2 elevado a n. E, no tempo, eu vou ter uma certa altura. Eu posso escolher essa altura. Ela vai crescer com ele. Tá bem? Então, é uma sequência de caixas. Por isso que é multiscala. Eu vou considerar caixas de várias escalas diferentes.
E o que a gente quer fazer? Tem alguns eventos que são interessantes. Por exemplo, a gente pode ter um evento que é um cruzamento espacial. O que significa esse evento? Simplesmente que eu vou começar de algum sítio numa face aqui. Então, J, que está representado ali, é uma direção do espaço. Tá bem? Então, fixa uma direção do espaço e procura, começa dessa face aqui, procura pelas setinhas de infecção, se você consegue sair dessa face e chegar nessa outra face, sem passar por marcas de ponto. Então, isso seria um cruzamento espacial, nessa direção. Você pode ter cruzamentos em várias direções. Você pode ter também um cruzamento temporal. Você tem a ideia de que o tempo está sempre crescendo. Então, pode ser que você comece de algum lugar aqui na face de baixo e, seguindo as setinhas de infecção, a sua infecção conseguir chegar no topo dessa caixa. Isso é o que eu chamo de uma infecção temporal, de um cruzamento temporal. E, para a gente, vai ser interessante olhar também para semicruzamentos, cruzamentos de só metade da caixa. Por que isso é interessante? Porque, bem, está péssimo de ler aqui, mas, essencialmente, se você tem, imagina que você tem aqui no centro a origem que está infectada. Se a sua origem, essa infecção consegue escapar dessa caixa, percebe que ela tem que sair por alguma face. Se ela sair por cima, eu tenho um cruzamento temporal, que é o que você está escrevendo aqui. Ó. Se a infecção sobrevive por tempo infinito, ela tem que sair dessa caixa. Se ela tem que sair dessa caixa, ou ela sai por cima, e aí eu vou ter um cruzamento temporal, ou ela sai por alguma lateral. Mas se ela sai por alguma lateral, ela tem que cruzar metade da caixa. Assim, em alguma direção. Correto? Então, a gente, no primeiro artigo que a gente fez, a gente explorava isso aí para relacionar cruzamentos de uma caixa de escala grande com cruzamentos de escala menor. E usando essas ideias de como essas probabilidades se comparam, a gente consegue concluir alguma coisa sobre se existe de fato um cruzamento, uma chance de ter um caminho infinito. Porque percebe, se tem um caminho infinito, isso aqui acontece em todas as escalas. Para qualquer N grande. E quanto maior o N, mais difícil é de acontecer, a princípio. Né? Depende da taxa de repetição. Mas, a princípio, se você pega um parâmetro bem baixo, vai ficando cada vez mais difícil. Então, a ideia é conseguir mostrar que isso vai para zero, e isso você consegue fazendo essa relação entre caixas de diferentes escalas. E a gente faz isso nesse segundo artigo e tenta fazer isso de uma maneira um pouco mais geral, justamente para conseguir tratar com modelos que têm ambientes diferentes ou algum tipo de dinâmica um pouco diferente. Então, a gente define o que é esse evento, que é tipo um semicruzamento. Um cruzamento em qualquer direção, e faz as coisas em função dele, que fica um pouco mais claro, ao invés de ficar dividindo entre as diferentes escalas. Mas a ideia geral é essa. Se eu tenho um semicruzamento de uma caixa grande, eu tenho dois semicruzamentos de caixas pequenas da escala anterior. A ideia é essa, né? Se eu tenho uma caixa enorme aqui, e eu tenho esse cruzamento, eu vou achar duas caixinhas pequenas em que aconteceu algum tipo de semicruzamento. Se elas são suficientemente longe, a dependência do que acontece aqui e do que acontece aqui vai ser pequena. Então, eu consigo controlar. A ideia geral por trás do argumento é essa. Ok? Então, acho que para 5 minutos é o que eu consigo falar. Bem, obrigado aí pela presença de todos. Dúvidas, qualquer coisa, só entrar em contato comigo, perguntar agora. Ótimo. Obrigado.